Olá pessoal, muito boa tarde, tudo bem com todos vocês? Hoje a gente está começando mais uma semana com o nosso bate-papo semanal aqui no Josué Coimbra Podcast. E hoje eu estou com uma pessoa muito agradável aqui conosco, que é o Elvis Justino. Ele é o líder da família Stronger, que é um coletivo LGBT de jovens periféricos. E aí eles trabalham essa questão do LGBT na periferia. É melhor você falar um pouco mais sobre o seu trabalho, o que vocês fazem, o que vocês pensam para o mundo, se vocês comem, bebem, dormem. O que vocês fazem? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, por estar aqui. Imagina. É uma honra para mim. Foi até difícil a gente conseguir, né? Foi. Achar a agenda, enfim, encaixar as agendas, né? Mas deu certo. Graças a Deus. Né? E a família Stronger, ela existe há 17 anos. Né? Ela é uma família já antiga e faz parte do movimento de famílias LGBTs. Para as pessoas entenderem mais ou menos o que é uma família LGBT, é só pegar aquela série Pose da Netflix, e aí as pessoas vão ter ideia do que seria uma família LGBT, só que no nosso caso sem o Vogue. A gente não faz competição de dança, essas coisas. Estamos mais pro lado político e empoderando os jovens da periferia. É mais esse tipo de coisa que a gente fazemos. Que legal. Como assim um lado político? Quando você fala político, você quer dizer o que assim com isso? Vote no Pedro? Não é essa parte. Não é a parte não é essa parte final que é a parte de votação, não é isso, né? É mais a parte realmente de lutar por direitos, nessa parte conscientização. Exatamente. Conscientização, empoderamento da juventude, cuidar, né, da juventude que é expulsa de casa, empoderar eles, fazer com que essa juventude LGBT tenha autoestima, porque a maior parte dos jovens tem baixa estima, né, e com o aumento do acesso às redes sociais, a juventude tem aumentado muito, principalmente a ansiedade, a baixa estima e a depressão. Então a gente ajuda essa juventude a ter esse autocontrole e ver que o caminho não é bem por aí. Então você tem mais ou menos uma visão como eu tenho aqui nesse canal, que é levar a informação para as pessoas, conversar com elas e mostrar para elas que você pode mais do que aquilo que você visualiza hoje? Seria isso? Com certeza, seria mais ou menos isso. É levar a informação, fazer com que essas pessoas consigam digerir a informação, porque muitas vezes elas até têm acesso à informação, mas não conseguem ali interpretar ou não conseguem digerir, né, fazer o download daquela informação e trabalhar aquela informação. Então a gente faz com que essa juventude trabalhe a informação para que eles venham conseguir ter uma visão mais ampla, né, do mundo deles, inclusive. Entendi. E assim, e dentro disso, como você vê a importância do movimento LGBT hoje? Na questão política, na questão empreendedora, que é o foco aqui desse nosso bate-papo hoje. Como você enxerga isso? O movimento LGBT ele é revolucionário. Né? Eu sei que pode parecer uma pergunta meio boba, mas é porque tem gente que ainda não entende a importância do movimento. Né? O movimento LGBT ele é revolucionário. Né? Você pega quanto entra, né, aqui de dinheiro, só para você ter uma noção. Vou falar da Parada de São Paulo, que eu sou diretor também da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Uhum. Então, na Parada de São Paulo, a prefeitura ela investe 1,5 milhão. 1,5 milhão. Veja bem esse valor que eu estou te falando. Uhum. Ela investe 1,5 milhão na Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. De retorno aos cofres públicos, é 436 milhões de reais que volta de imposto para os cofres públicos com a realização da Parada de São Paulo. Esse é o evento que mais dá lucro para a cidade de São Paulo. Mas não é a Fórmula 1? Não, porque a Fórmula 1 eles investem 136 milhões de reais. Diferente do que eles investem na Parada do Orgulho LGBT. Ou seja, não investe nada na Parada. Não investem absolutamente nada na Parada, mas tem um retorno muito maior do que a Fórmula 1. A Fórmula 1, se eu não me engano, é 232 milhões de reais que volta para os cofres públicos. Ou seja, a Parada volta muito mais dinheiro para os cofres públicos e impostos do que qualquer outro evento da cidade de São Paulo. Por que a prefeitura não coloca mais dinheiro na Parada, então? Essa é uma boa pergunta. Isso daí é uma boa pergunta e eu acho que tem a ver muito com o conservadorismo, né, que não permite com que seja investido mais dinheiro na Parada de São Paulo, que seria muito melhor, né, e retorno garantido. Eu entendo quando você fala sobre conservadorismo, mas... Nos costumes, né, no caso. Sim, mas eu não entendo uma coisa na conta.
Porque, por exemplo, a pessoa pode ser conservadora, pode ser o que for. Só que assim, ó, eu coloquei 1,5 milhão na tua mão. Você me deu de retorno 400 milhões. É praticamente Por que eu vou dar 130 milhões para ele que vai me devolver 200? Eu tenho que colocar mais dinheiro em você, eu tenho que fomentar você, porque você está dando dinheiro, está me dando lucro. Eu acho que enquanto gestão, enquanto olhar empresarial, não faz sentido isso, né? Por isso que eles são políticos, né? Não são empresários, são políticos, e aí na política a coisa não anda, não pensa da forma que os empresários pensam, né? Mas a Parada de São Paulo é o evento que mais dá lucro para a prefeitura. E isso nem é só eu que eu estou dizendo para você. Você pode pegar a entrevista de todos os outros prefeitos que já teve na cidade de São Paulo que fala sobre o evento, e todos eles vão falar a mesma coisa. Que a Parada é o evento que mais traz retorno para a cidade de São Paulo. Engraçado que fala que traz retorno, fala que é bom, fala que respeita, fala que gosta, mas na hora de dar o exemplo de, ó, pessoal, vou investir, vou fomentar, é 1 milhão. Triste isso, né? Para a maior cidade do país, que está com caixa agora de 30 bilhões de reais lá guardado, reservadinho, e só investe esse pouco de dinheiro na Parada, né? Investe em outras coisas. Ao total, nas políticas LGBTs, a cidade de São Paulo investe 7 milhões. É mais ou menos esse Mesmo assim, o número ainda é baixo quando você olha para o retorno. Eu coloquei 7 milhões, mas entrou 400... 7 milhões, estou falando das políticas todas, não só contando com a Parada, é claro. Uhum. Aí entra toda a conta, 7 milhões para tudo. Eu acho realmente muito pouco, porque aí você tem um valor que retorna para a cidade muito maior ainda do que esses 400 e poucos bilhões, porque você tem um espectro mais amplo, né, da coisa. Né? Entendi. Eu fiquei até meio assim agora, porque eu não sabia. Eu vejo que a prefeitura e o governo fala muito, mas eu não sabia que assim. Porque pela fala, quando você vê a fala na televisão, você pensa, não, ele investe, ele apoia, tá junto. O governo estadual não dá absolutamente nada. Então nós estamos falando da prefeitura. Aí quando você vai para o Estado é pior ainda. O Estado não tem nada. A única coisa que o Estado faz, que é a obrigação dele, é liberar a polícia para estar lá. Né? É a obrigação do Estado. É a única coisa que o Estado faz. Ou seja, em dinheiro não dá absolutamente nada. Ou seja, é um movimento marginalizado. Total. Mas ele tem a sua grande importância porque ele traz, mesmo ele sendo marginalizado, mesmo ele sem investimento, que nem as próprias empresas também, mesmo se dá esse retorno para a prefeitura, imagina para as empresas, que nós estamos falando aqui de imposto. Daí você imagina o quanto não se gasta numa parada de São Paulo, né, para as empresas. Né? É totalmente marginalizado, mas mesmo assim consegue dar lucro para as empresas, que é o famoso peak money, né, e consegue dar retorno como emprego, renda, democratização do dinheiro, fazendo com que chegue até a base, chegando até aquelas pessoas que têm pouco estudo e que consegue lá botar o seu carrinho lá, vamos dizer, de forma mais grosseira, coloca o seu carrinho lá para vender a sua cervejinha, para vender o seu churrasco, para vender ali o seu produto. Né? Então você consegue trazer renda para a ponta também. Que isso é importante. Né? Que isso eu acredito que seja o mais importante da parada, além de dar visibilidade para os nossos artistas, né? Que entra numa outra parte do empreendedorismo. Uhum. E me fala uma coisa, e como que é o cenário da inclusão LGBT no Brasil hoje? Depende da forma que você pergunta. Né? Eu estou perguntando de uma maneira geral, no empreendedorismo, na política, no trabalho, nas pessoas aceitarem o pessoal da comunidade. Como que está isso? Você acredita que está tendo um avanço, que as pessoas estão aceitando mais, que o preconceito está diminuindo? Eu sei que é difícil, a gente mora num país conservador, mas pelo menos o respeito, você que está na outra ponta, você que faz parte da comunidade e é dirigente, você consegue visualizar que pelo menos respeito as pessoas estão tendo? Não, olha, melhorou bastante, né? Porque assim, a gente também tem que pensar que a comunidade LGBT ela é plural. Ela tem várias classes sociais, ela tem desde os mais ricos do país aos mais pobres e marginalizados, né? Que é a grande maioria, na verdade. Então a gente tem que falar de várias classes sociais aí, várias camadas, né?
E aí, como em todos os grupos da sociedade, quanto mais rico você é, mais respeito você tem. Quanto Você mais não é pobre respeitado, nossa, eu até comentei isso na semana passada com a Rose Soares, que é a codeputada estadual, beijo Rose, que a gente falava sobre a questão do negro, que quando ele ascende na vida e ele ganha dinheiro, ele não vai ser querido, ele vai ser aceito, mas ele não é aceito 100%. porque, olha, eu gosto de você enquanto pessoa pelo que você é. Não, eu te aceito porque você tem dinheiro, mas eu não gosto de você. Você é preto, você é segunda classe, mas como você tem dinheiro, eu te aceito, mas minha filha não casa com você. Você acha que existe isso também na comunidade? A pessoa, ela ascendeu, ela tá ganhando dinheiro, então ela é aceita. Mas o gay que é pobre, não, ele é gay, não gosto dele, não vou dar uma oportunidade. Quando eu falo de pessoas ricas, né, que aqui no Brasil a gente tem muito a mania de achar que uma pessoa de classe média alta A é rica e ela não é rica. Eu tô falando realmente de pessoa rica. É a pessoa que realmente pode chegar agora, eu quero comprar uma ilha ali no Oceano Pacífico, vai lá e compra. Comprei eu uma quero comprar um avião, sabe? Sim. É desse tipo de pessoa que eu tô falando. E geralmente esse tipo de pessoa, ela não nasce berço pobre e fica rico. Isso é muito difícil. Sim. Ainda mais num país tão desigual quanto o nosso. O máximo que num país desigual quanto o nosso que a pessoa pode alcançar é uma vida de classe média alta, né? Ou a classe A, no máximo. Mas um AA é muito difícil a pessoa conseguir chegar nesse ponto. Então é desse tipo de classe que eu estou falando, né? Que é as classes realmente dominantes, que são as mais ricas, e aí tem gays, tem LGBTs que já nasceram nesse tipo de berço de ouro. Nasceram nesse berço, não saíram dele, vão continuar nele até o dia que não respira mais, né? Desse tipo de pessoa que eu estou falando. E aí quando a gente fala de um panorama dos LGBTs, que foi uma pergunta muito interessante, a gente vê que muita coisa avançou no Brasil, né? Quando eu era criança era bem diferente, quando eu era adolescente era bem diferente, muita coisa avançou, conquistamos muitos direitos, né? Estamos continuando avançando, né? Apesar do conservadorismo tá tentando dar uma resposta, tentando colocar a gente de novo no armário, tentando tirar direitos, isso é ruim para a economia. Sim. Isso é péssimo para a economia, inclusive, para os empresários, isso é muito péssimo para os empresários. E eu vejo principalmente a cidade de São Paulo como um reduto, como uma ilha, né, como uma fortificação do movimento LGBT, porque quando os LGBT sofrem qualquer tipo de situação de violência, expulso de casa, qualquer tipo de coisa, eles vêm para São Paulo para tentar vir em São Paulo. Porque São Paulo tem uma política pública e uma rede de proteção para os LGBTs. Então é uma cidade que abriga, que acolhe as LGBTs no Brasil e na América Latina. Então é a cidade que dá esse acolhimento para as LGBTs, né? Então é uma cidade que tem muito LGBT, porque muita gente sai do país inteiro para ir para lá, justamente por conta dessa rede de proteção que nas outras cidades no país inteiro não tem. Uma espécie de refúgio. Refúgio, isso seria um templo ali para as LGBTs conseguir dar uma respirada, porque em suas cidades, em seus estados não conseguem. Que eu acho que é um grande desafio, inclusive, do governo atual, né? Que em 4 anos ele não vai conseguir fazer tanta coisa assim para modificar um cenário tão complexo como esse. É que eu acho que assim, esse cenário ele transpassa a questão governamental. Sim. Porque tem uma questão que é a educação. Eu posso não fazer parte da comunidade, mas eu preciso respeitá-los enquanto pessoas. E principalmente respeitar a opção que eles têm, que eles fizeram, o modo de ser deles. Só que isso é uma coisa que você não consegue fazer em 4 anos. Eu imagino. Não, porque você vai ter que mudar a cultura, né? E é muito complicado. Você não muda só entregando o folhetinho ou colocando uma lei. Não é só isso. É um começo, um pontapé, mas não é só isso. Você vai ter que reeducar aquelas pessoas, você vai ter que refazer aquela cultura. Então tem todo um trabalho ali que você vai ter que fazer e tem algumas pessoas que mesmo assim não vão estar aceitando. Mas aí tem cadeia. Aí tem uma outra parte. Entendeu? Outra parte. Você não quer entender como funciona. Não sei, eu penso assim, porque assim, você tem que respeitar as pessoas, você tem que dar o espaço para elas conversarem, você tem que
Entender que é um ser humano, que é alguém que tem as mesmas necessidades que você, e no fim do dia é alguém igual você. Não é porque a pessoa é gay que ela é mais ou pior. É uma pessoa igual. Ela tem Exato. os mesmos direitos, as mesmas necessidades, tudo igual. A diferença é que um é hétero e o outro é homo. Acabou. Não é por conta disso que você vai menosprezar, que você vai fechar uma porta, que você não vai olhar na rua, que você vai brigar com a pessoa, que você vai agredi-la. Não tem necessidade disso. Só que, infelizmente, é aquilo que a gente está falando. A gente vive num país conservador, e além do conservadorismo, eu acho que a gente tem aquela coisa da agressão, né? Como eu não gosto, eu vou bater, eu vou deixar de lado. E eu acho isso muito ruim ainda. Eu acredito que a gente precisa mudar essa característica nossa com educação, com diálogo, com conversa e com espaços onde as pessoas consigam conviver melhor. Porque eu acho que só assim a gente consegue evoluir enquanto ser humano numa sociedade e ter mais oportunidades para todo mundo. Porque acho que a segregação não é o caminho para um desenvolvimento. Eu também acho que não é, né? Mas o Brasil, infelizmente, ele segrega, né? Ele expulsa de todos os espaços que deveria ser acolhedor e que deveria ser protetivo. A escola pública não é acolhedora, é um inferno para o LGBT terminar, por isso que tem uma evasão escolar muito forte na parte de LGBTs, principalmente negros e periféricos. A evasão é muito alta, né, dessa população que não consegue terminar os estudos, aí vai para subempregos, né? Que isso é péssimo. Aí você pega outros espaços como de trabalho, você vê que as LGBTs ou estão em trabalhos onde ninguém vê, onde ela está escondida, né? Ou ela está em subempregos, que é o que sobra para os LGBTs. Né? Ela está nesse ramo, a parte mais pobre, vamos dizer, Então, você entrou da numa população. pauta, num negócio que eu estava pensando aqui agora, que eu ia te perguntar. Se você consegue visualizar uma evolução para a comunidade no mercado de trabalho, você acha que, pelo que eu entendi, você não consegue ver essa evolução? O trans tendo um cargo de direção numa grande empresa, o gay ascendendo. Como que você enxerga isso? Porque, pelo que você falou, eles ainda têm que continuar no armário para ter um emprego decente. Olha, eu vejo que... Aí nós estamos falando de CLT ou estamos falando de MEI? Que vai depender muito do caminho, né? Eu pensei no trabalho de uma maneira geral, mas você pode falar da CLT e do MEI. Porque eu acredito que o MEI você tem um pouco mais de liberdade para ser quem você é, né? Mas aí numa empresa MEI você não vai poder ser, por exemplo, um diretor, né? Geralmente diretor pelo menos até onde eu sei no Brasil, ou é CLT ou é contrato, né? Uhum. Então não é bem por esse outro caminho, né? Mas vamos falar de uma maneira geral, né? Eu acredito que as grandes empresas, principalmente as nacionais, elas ainda são muito conservadoras nessa parte, principalmente de costumes. Não deveriam ser. As empresas internacionais, quando elas chegam no Brasil, elas têm uma outra visão, né, em relação a isso. As nacionais, elas são muito conservadoras nesse sentido de costumes, onde não permite as pessoas LGBTs entrarem ou crescerem. Isso daí é um fato, né, e isso é ruim, porque quanto mais diversidade você tem na empresa, mais lucro você tem na empresa, porque você tem um intercâmbio de ideias, você tem outras visões, você tem outras visões de mundo. Isso é importante, porque dá oxigênio para a empresa. Sim. Faz com que a empresa ela consiga alcançar outros nichos, inclusive, que ela não consegue alcançar se ela estiver só naquela mesmice. Né, que é o que acontece com muitas empresas brasileiras, que ficam presas, não conseguem virar grandes multinacionais porque elas têm a mesma visão de sempre, têm os mesmos caras de sempre no comando, e isso não ajuda a oxigenar, não ajuda você a mudar, não ajuda você a evoluir, não ajuda você a ir para frente. Né? Então, eu acho que esse é um grande desafio das empresas nacionais, né, e um grande desafio da comunidade LGBT conseguir fazer com que essas empresas elas enxerguem que contratar a diversidade, fazer com que essa diversidade cresça, vai ser bom para sua empresa. Quando ela coloca um LGBT trabalhando na sua empresa, é muito bom para sua empresa. Você só tem a ganhar. Isso é um fato. Uhum. Isso na CLT. E enquanto MEI, como você vê? Olha, enquanto MEI, aí nós temos que falar... Temos que tomar muito cuidado com essa parte também do MEI, que eu acredito, né? Porque hoje em dia, né, todo mundo pode ser MEI.
Isso até é uma coisa muito... funcionário. Até o funcionário. E aí o funcionário pensa que é patrão porque ele tem MEI. Né? Ou ele trabalha para um aplicativo, né? E aí ele acha que ele é o patrão, mas ele na verdade não é o patrão. Empreendedor. Né? Ele não é o patrão ainda. Ele na verdade só está trabalhando, só mudou o patrão. Em vez de ser uma pessoa só, é uma companhia, uma cooperação lá, não sei como é que podemos falar, né? Mas não é uma pessoa, é uma outra coisa que é o seu patrão, né? Você falou do MEI, tem uma coisa no MEI que eu acho interessante. Eu acho que o MEI, ele veio para revolucionar e para ajudar. Ponto. Sim. Só que, o que aconteceu no meio do caminho? Oi, Elvis. Porque, por exemplo, se eu contrato você hoje, sei lá, te pago 7 mil. Você vai me custar pelo menos 15 mil reais, correto? Certo. CLT, não sei o quê. Aí eu abro a vaga. Oi, Elvis, tudo bem? Quer trabalhar para mim? Quero. Então, o salário é 7 mil. Só que é PJ. Você tem MEI? Tem? Ah, então tá bom. Você vem trabalhar para mim por 7 pau. Só que você perde todos os seus direitos. Olha que engraçado. Olhando por esse prisma, eu acho que isso é uma fatalidade. Por quê? E você vai aceitar o trabalho porque você precisa de dinheiro. Você precisa trabalhar. Ou você aceita essa opção ou você fica mais 6 meses desempregado. Você vai fazer o quê? Vai ter que aceitar. Então, eu acho que quando acontece isso, o maior prejudicado é o funcionário, que vai ao encontro disso que você acabou de falar. Ele acha que ele está empreendendo porque a pessoa está trabalhando de casa, porque não sei o que, mas não. Você continua empregado. Só que tem uma diferença. Você ia ter fundo de garantia, agora você não tem. Você tinha direito a férias, agora você não tem. Correto? Correto. É dessa forma mesmo que eu vejo, né? E não é demonizando, né, o MEI. Né? Eu falei da parte fraca, né, do MEI, que é essa parte, mas tem a parte forte e parte boa. Sim. Porque realmente você pode ser o seu patrão, você pode realmente empreender, você pode realmente ser, né, aquilo que você não é muito bom, você não se dá bem em trabalhar, por exemplo, numa indústria, numa empresa. Vou abrir meu MEI e vou trabalhar para mim mesmo. Desde que realmente, de fato, você trabalhe para você mesmo e desde que, de fato, você realmente ganhe com aquilo. Isso foi uma coisa que você me falou a primeira vez que a gente conversou, lembra? Que eu falei de empreendedorismo, mas como que é esse empreendedorismo? Porque existem duas maneiras, né? Tem empreendedor onde o empreendedor é o escravo e tem o empreendedor onde o empreendedor ele de fato vai ganhar, né? Vai ganhar ali o OQE, como nós falamos no movimento LGBT, né? Vai ganhar de fato dinheiro, né? E aí a pessoa ela tem que saber como ela vai fazer isso. E aí uma das melhores formas é ela primeiro estudar, ela se capacitar, ela ler bastante, ela procurar entender realmente de fato como ela vai poder chegar a ganhar esse dinheiro, ela se planejar financeiramente, porque o brasileiro ele não se planeja financeiramente. Não. Infelizmente o nosso povo, como ele é um povo muito trabalhador, mas ele sofreu muito com a escravidão e com a exploração também. Principalmente nós negros, né? Sim, e sofre até hoje. Porque a escravidão, infelizmente, no Brasil não acabou. Cada dia mais você vê casos absurdos ainda de exploração e escravidão mesmo, de fato. Porque o brasileiro ele tem o nosso povo, infelizmente, tem esse defeito. E aí o governo acaba não ensinando essa parte financeira. Ensinar para quê? Se eu vou ter uma mão de obra barata e qualificada. Para quê? Né? Então, é complicado isso. Então, o cidadão não tem uma educação financeira, não tem uma educação econômica, o cidadão não se qualifica, não busca ler nada, ele tem um celular na mão. A melhor ferramenta que o ser humano pode ter, ele já tem, está na mão dele. Um celular. É a chave para o mundo. Ele tem o Google, ou pode ser qualquer outra coisa também que entre na internet, né? Mas vou falar do Google, que é o mais famoso. Né? O Google. Então ele já tem ali a ferramenta onde ele pode chegar lá e procurar as informações, obter essas informações e digerir essas informações. Mas infelizmente o nosso povo também não é ensinado como procurar. O nosso povo é ensinado a pegar tudo mastigado e aquela famosa frase, o pão em circo. Gosta de circo, então vai pro TikTok ver a dancinha, vai pro TikTok ver o cara fazer piadinha, aí acha engraçado e fica só naquilo. Ou vai quando vai para a TV aberta, aí vai ver novela, aí vai ver outras coisas.
e aí o cidadão acaba não desenvolvendo, né, a sua mente, não acaba desenvolvendo o seu intelecto e acaba não procurando as coisas que deveria procurar para realmente, de fato, ele ter ali um crescimento, uma ascensão na vida dele. Você não acha, isso é importante, você falou que isso não está ligado assim, aqui em São Paulo eu acho que é mais difícil acontecer isso, mas quando você sai de São Paulo, vai para outros estados, eu acho que é mais fácil. Tem aquela questão, você mencionou a política do pão e circo. Então, por que eu vou desenvolver a minha cidade? Por que eu vou dar educação para a minha cidade, sendo que, dentro dessa cidade, meu pai foi prefeito, meu irmão é vereador, meu primo é deputado estadual, meu cunhado é deputado federal e eu tenho uma fábrica nessa empresa. Então, se eu levar conhecimento, se eu fomentar o conhecimento para essas pessoas, elas não vão votar mais na minha família e elas também não vão trabalhar mais para mim. Ou pode ser que trabalhe. Será? Tudo é possível. Sei. Porque se a pessoa não tem conhecimento, não tem informação, e você está com ele preso na sua mão por falta de educação... É o que as elites pensam, né? Então, assim, por que eu vou dar educação para uma pessoa, sendo que eu tenho ela aqui na minha mão? Porque a partir do momento que ela tiver conhecimento, ela está liberta. Aí ela vai ver que a minha proposta não é uma proposta real de desenvolvimento. Quem propõe desenvolvimento é o cara que ela não vota. Quem propõe uma vida melhor é a outra empresa que está ali do lado, que na outra cidade, de repente, que dá mais opções para ela de ascender lá dentro. Só que aqui ela está presa. Eu consegui não dar educação para ela e o principal, eu mostro para ela que ela jamais vai sair daquele posto. E aí você tem esse ciclo e vai se perpetuando. Você acha que isso existe? Ou eu tô louco? Não, isso daí existe. Aí quando você falou que não existe só na cidade de São Paulo, existe sim na cidade de São Paulo. Porque... não, eu falo assim, porque assim, aqui não é tão escrachado assim, não, entendeu? É um pouco mais disfarçado, porém existe. Nós temos sim a parte política que tem seus feudos. E isso eu falo porque eu também mexo com essa parte política, faço campanha, e aí você vê que os bairros você tem que pedir permissão para deputado XYZ para você fazer campanha, né, de um político que não seja tão forte ou famoso, né? Uhum. Então aí você tem que pedir permissão para você entrar em alguns lugares, porque existe o feudo. Existe o dono da farmácia, ele é parente de um deputado, o cara da padaria, ele é pago pelo deputado, aí você pega o cidadão que trabalha na subprefeitura, é indicado do vereador, que é amigo do deputado, aí você vai pegando... É a mesma coisa, só que em uma escala, vamos dizer que um pouco ali mais menor. São os feudos que existem aqui em São Paulo, sabe? Isso realmente é bastante complexo você quebrar, né? Porque quando você tem as correntes, né, quando você tem essas correntes sociais prendendo as pessoas, que é a corrente da ignorância, que é essa corrente da má qualificação, né? Então você consegue ter um pouco elas nas suas mãos, isso é fato. E aí quando você dá qualificação, quando você dá oportunidade do conhecimento para essas pessoas, você está libertando de fato essas pessoas. Só que essas pessoas podem ainda decidir continuar no teu grupo ou não. Isso é um fato que você vai ter que lidar, que as pessoas preferem lidar com não, preferem deixar a pessoa na miséria, preferem explorar a miséria dessa pessoa do que de fato dar oportunidade para essas pessoas, para elas crescerem de vida e você melhorar, assim, inclusive, as condições do país e a sua própria. Que é dessa forma que eu vejo. Porque eu acho isso também, porque, por exemplo, se você tem uma cidade, qualquer que seja ela, tá? Você tem seu feudo lá. Então você tem um feudo que todo mundo é ignorante, subemprego, aquela coisa que a gente já conhece. E se você... Eu sei que tem gente que vai falar assim, olha, eu não quero continuar com o Josué, eu vou partir pro lado do Elvis. Não tem problema, vai embora. Mas só que você concorda que se eu conseguir levar educação e conhecimento para esse povo do meu feudo, sei lá, hoje eu ganho por mês no meu feudo, sei lá, 200 mil. Só que se todo mundo se qualificar, todo mundo ganhar mais, a minha receita aumenta. Exato, é desse então, jeito que eu penso. De 200, de repente, eu vou para 500. Acho que até mais. Se todo mundo tiver uma qualificação muito boa, você vai aumentar isso muito. Sim.
Só que eu corro o risco de perder minhas pessoas. Só que eu acho que é melhor você correr esse risco e que seja, mas se o cara não quer, não adianta ficar prendendo alguém pela ignorância. Eu acredito, né? que você não perde as pessoas, porque o que você vai ter que mudar também é a sua forma de pensar e o seu projeto e o seu programa que você vai levar para essas pessoas que têm uma qualificação melhor. É isso. O que vai mudar é a tua visão de mundo e como você vai tá convencendo essas pessoas de que o seu projeto é o melhor. Sabe? A mesma coisa que você está fazendo como você prende, você vai fazer com aquela pessoa que está ali. Você vai mostrar para ela um projeto melhor para a vida dela e para o país. Sim. É isso que você vai ter que fazer. Você vai ter que mudar. Mas só que como é muito mais fácil você, né, em vez de você pegar e falar para a pessoa, não, vou te dar uma escola de qualidade, ensino de qualidade para uma pessoa que tem que tem condições melhores, não, vou te dar, te dou aí alguma coisa aí para você, te dou uma cesta básica, tá tudo bem. É muito mais fácil dar uma cesta básica do que um ensino de qualidade. É que, infelizmente, aquilo que você falou agora há pouco, nós ainda vivemos num regime escravocrata. Infelizmente, temos um pensamento da elite escravocrata brasileira e dos escravos que pensam, né, eu te falo isso porque aonde eu moro, eu te falo até na minha própria família, né, minha família biológica, né, eu vejo hoje, graças a Deus, nós somos uma família muito grande, todo mundo já passou muita fome, né, agora não mais, né, e aí todo mundo da minha família hoje em dia tá bem, já tá formado, né, já pegou a sua vida, meus primos, minhas primas. Primeira coisa que meus primos fizeram foi comprar... Primo não, que eu não tenho primo vivo. É prima. O que elas fizeram foi comprar a casa, comprar o carro, aquilo que a gente estava conversando, né? É o sonho do brasileiro, aí compra a casa, compra o carro, compra uma moto, né? Uhum. É o sonho do brasileiro de virar essa tal classe média, ter de fato um bem material para si. É o sonho de todo pobre, né? De toda pessoa que já passou necessidade na vida, né? Diferente de mim, o meu sonho nunca foi comprar uma casa, nunca foi comprar um carro, nunca foi comprar uma moto, nunca foi ter um tênis de R$2.000, porque isso para mim é supérfluo. Que é um absurdo, né? Se você for ver. Para mim é supérfluo, para mim não vai fazer nada, não vai mudar em nada na minha vida ter um tênis de R$2.000, a não ser que esse tênis voe, né? Ou alguma coisa do tipo, aí faz diferença. Sim. Fora isso, não vai fazer tanta diferença na minha vida. Né? Então, para mim, o que eu investi, o que eu invisto até hoje é fazer essa parte minha intelectual, que eu faço bastante cursos, eu estudo bastante, que é algo que eu gosto bastante. Né? Foi onde eu tive o meu sonho de realizar, escrever, editar e fazer meu livro, que eu lancei esse livro meu. Né? Então, meu investimento é em outras partes. Né? No social, é fazer com que as pessoas realmente, de fato, tenham acesso à educação, de fato, tenham acesso a informação, a combater justamente essa elite e esse pensamento arcaico de achar que a miséria, e vamos explorar a miséria. Então, meu investimento é em outras coisas. Sim. Né? Não é no bem material, é no bem imaterial. É isso que eu invisto. Então, meu pensamento sempre foi muito diferenciado do restante, sabe, do meu convívio. Que quer viver aí, não acho nada, não tem nada demais. Podem viver a sua vida normal, podem ter esses seus sonhos, esses seus desejos, mas eu acredito que as pessoas deveriam pensar um pouco mais alto, sabe? Sim. Deveriam pensar, realmente investir em coisas para o mundo, assim, sabe? Em coisas que realmente fazem sentido, não só em um bem material. Eu acho isso tão pouco. Eu acho que isso é fruto, isso daí vai ser um fruto de todo o seu trabalho ao longo da vida que você vai ter. Isso daí é um fruto, só um fruto. Mas e o restante? Como é que você faz? Como é que você trabalha? Como é que você vive? Então eu acho que é essa parte que as pessoas deveriam investir mais, sabe? E aí elas não conseguem fazer isso. Isso que você falou é interessante. Eu tô pensando aqui. Porque imagina, você trabalhou uma vida inteira, comprou uma casa, um carro e um sítio. Aí você morreu. Seu nome foi apagado da face da terra. Ninguém mais vai lembrar além da sua família. Aí você pode ter comprado uma casa, um carro, um sítio, mas você ajudou o próximo, você fez curso, você estudou, você abriu oportunidades, você fez uma diferença no mundo. Que eu acho que isso é mais importante. Exato. E a casa, o carro e o sítio, eles vão chegar. Vai virar hoje ou amanhã... Não, assim, eles vão chegar independente, porque assim, você está fazendo um bom trabalho, está ganhando dinheiro, e as coisas vão acontecendo. Sim, vai acontecendo, porque de fato você realmente quer o seu luxo, isso é fato. Mas eu acho que as pessoas deveriam pensar um pouco além, sabe, disso. Sim. Ter o seu luxo, conseguiu, ok, mas tá aí.
E o restante? Mas você sabe que isso que a gente está falando me lembra uma coisa que eu sempre pensei, e outro dia eu estava assistindo do nada, apareceu uma sugestão no YouTube, que é o signo disso que a gente está falando. Tinha um cara que ele acha que ele entende alguma coisa. Eu não sei se ele é economista, administrador, eu não sei o que o cara é. Ele estava falando que ele estava nos Estados Unidos e que ele achou um absurdo que na hora que ele foi pagar o que ele havia comprado na loja, ele ainda ganhou mais um desconto. E aí ele não entendia que ele falou, o produto já é barato e quando eu chego para pagar no caixa, eu ainda recebo mais um desconto. O ideal seria que aquela loja cobrasse mais caro pelo produto que ela estava vendendo. Aí eu pensei, esse cara não entendeu a lógica do negócio. Ele não entendeu que, assim, eu não amo os Estados Unidos, eu amo o meu país, mas assim, você tem que ver o que acontece lá. O que acontece? O pensamento dos caras qual que é? Todo mundo tem que ter tudo. Então não adianta eu vender 10 canetas por R$1.000. Se eu posso vender, 5.000 canetas por R$2. E todo mundo vai ter acesso, todo mundo vai ter tudo. E o cara estava absurdado com essa situação, que é isso que a gente está falando. Eu tenho que ter tudo e o resto passa fome. Mas aí é interessante você falar da economia americana, que também está em colapso, inclusive as cracolândias daqui. A cracolândia daqui de São Paulo não chega nem aos pés das cracolândias que eles têm lá, né? Tem problema, tem tudo. Então, mas o que eu tô querendo dizer é assim, é a questão da mentalidade. O carro é para todos. Sim, mas aí a casa, todos podem ter. Tudo, mas aí todo mundo pode ter. Todo mundo pode ter se você tiver de grana. Se você puder pagar. Sim. Todo mundo pode ter se puder pagar. E aí é onde vai entrar onde eu quero chegar. Né? Porque como é que eles têm isso lá? Explorando as outras nações. Sim. Porque esse negócio de colônia e colonizador ainda existe. Eles compram aquela coisa, todo o material, a matéria-prima barata do nosso país, por exemplo, leva para lá, transforma em produto industrializado, vende porcaria para cá, vende a porcaria para nós de novo industrializado, e as melhores coisas industrializadas ficam para eles, aonde vende para eles de uma forma muito mais barata, e para nós eles vendem mais caro esse produto. Ou seja, quem está pagando por esse desconto que o teu amigo comprou lá nos Estados Unidos é o nosso povo. É o nosso sangue, Concordo. É o nosso suor. Só que aí a gente entra num outro detalhe aqui. Que o Brasil, que volta de novo naquilo que eu estava te falando. Talvez, será que o brasileiro também, além dessa coisa, eu quero tudo para mim e você não tem nada, isso é um ponto. Talvez a gente não valoriza o que a gente tem aqui de bom também. Você já parou para pensar nisso? Não, a gente não valorizamos, não. O nosso país é síndrome de vira-lata. Eu tenho muitos amigos meus que saíram daqui e foram para os Estados Unidos e estão muito arrependidos. Falaram, puta, como o Brasil é magnífico, eu não sabia. Porque, por exemplo, quando você olha, eu não sei qual que é a sua idade, mas quando eu era criança, tinha algumas montadoras nacionais. E todo mundo falava, olha, o carro nacional é ruim. Quando eu falo montadora nacional, eu tô falando da Gurgel, eu tô falando da Miura. Olha, não presta, é ruim, etc, 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 etc. Televisões e tudo, né? Só que quando você olha um Miura, lembra desse carro? Sim. O carro não era ruim. E ele era produzido por nós. A Gurgel, com todos os defeitos, era um carro... O Gurgel era um cara visionário. Você olha a Troller, agora lá no Ceará que fechou, era uma montadora nacional, visionária. E aí, quanto mais você vai indo para trás na história... Você olha o Barão de Mauá. Visionaríssimo. E o que aconteceu com ele? Visionaríssimo, né? Então, assim, talvez a gente chegue à conclusão que a gente tem essa síndrome de vira-latas, que a gente persegue o nosso empreendedor e que a gente... Será que a gente não vive numa monarquia e a gente ainda não está sabendo? Não, mas eu diria... Não, monarquia que eu tô falando é assim, você tem uma elite... Isso sempre. E o resto...
O Brasil ele sempre teve uma elite que é atrasada, é arcaica, é uma elite que só quer para ela, não quer ver o desenvolvimento do próprio país. Isso daí é um fato, né? Tanto que o Brasil nunca se industrializou de fato. O único momento da história que o Brasil teve uma industrialização, de fato, foi na época de Getúlio Vargas, que comprou uma grande briga, inclusive, com o imperialismo norte-americano por conta disso. Né? Tanto que até as empresas que o Getúlio abriu hoje estão abertas até hoje. Sim. Que é a Vale, que é a Petrobras, né? E outras empresas mais que ele investiu. CSN também. Isso também. Ou seja, tem várias empresas. Foi a época que o Brasil fez um boom. Sabe? Dom Pedro, eu não sei se foi o primeiro ou se foi o segundo, que investiu também bastante nessa parte da industrialização brasileira, sabe? Tirou um pouco desse negócio só de rural, que o Brasil era um país bem rural, até hoje ainda é, mas tirou disso e começou a investir também na parte de tecelagem, na parte de produzir açúcar, o café, a parte mais industrial dessa indústria, que a gente só produzia matéria-prima, a gente não fazia o restante, né? Aí Dom Pedro fez isso, aí depois veio Getúlio Vargas, que ajudou a transformar um pouco o nosso país, né? E aí eu vejo que realmente falta industrialização no nosso país. Falta a gente ter um pouco de visão para... Você vê a pandemia. O Brasil não produz agulha. Que tecnologia é essa que você tem que ter para produzir agulha? Sendo que nós produzimos a matéria-prima para produzir agulha. Nós não produzimos uma luva de látex. Cara, mas a maior parte das seringueiras que produz borracha no mundo é do Brasil. Por que você está mandando lá? Por que a China está produzindo isso se você pode produzir aqui? Sabe? Então você pega... Eu estou falando só de uma parte da indústria que fez falta aqui no Brasil. Sim. Gel, álcool em gel. Mas qual é essa tecnologia tão brilhante que a gente não tem, que a gente não pode produzir isto? Sabe? Então, para mim, isso chega a ser um absurdo. Por que a gente não conseguimos fazer isso? Né? É falta de visão, é falta de realmente comprometimento, é o Brasil de fato começar a entender que nós somos uma nação grande, uma nação poderosa e que a gente precisamos aprender com os erros do passado e começar a investir em nós mesmos. Sim. Se a gente começarmos a investir em nós mesmos, que aí entra nessa parte empreendedora, aí a gente vai conseguir fazer com que o nosso país decole, porque aí você está empreendendo de fato. Aí você está fazendo com que de fato gere renda. Aí você está fazendo com que de fato uma visão de nação consiga chegar em algum lugar. Agora, do jeito que a gente pensa, tá... Vai ficar cada vez pior. Então, tá complicado, né? Do jeito que a gente pensa e cada vez mais dependendo de fora e a gente não produzindo nada, tá ficando refém, inclusive, das pessoas de fora. E a gente vai ficar cada vez... Eu acho que, lamentavelmente, a gente vai ficar cada vez mais reféns, porque, assim, a gente tinha duas indústrias. A gente vendeu o que tinha, deixou falir. Acabou. Hoje a gente está numa pauta que é essa coisa da privatização da Sabesp, por exemplo. Água, nós sabemos que a água hoje vai ser o petróleo do futuro. E aí, como é que você vende uma empresa que amanhã... Assim, ela já vale ouro hoje, mas só que amanhã ela vai valer muito mais do que isso, porque tem a questão que a água está acabando no mundo, tem todas essas questões geopolíticas, e a água é nossa. E como é que você vende um bem desse? Porque aí, volto a dizer, eu escrevi um artigo que falava bem sobre isso. Você pega, por exemplo, países europeus, França. Eles adoram dar pitaco aqui. Olha, por que isso, por que aquilo, porque... Eu acho que a Amazônia não tem que ser internacionalizada, tem que ser nossa. Nossa. Tem que internacionalizar a Amazônia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Olha, não pega petróleo não sei aonde, mas eles pegam em um tal lugar. A França é ótima. A França é perfeita. Só que, esses caras, eles pregam pra gente, e aí todo mundo prega, que tem que ter um estado mínimo. Só que esses caras têm participação em indústria automotiva para... Aí eu te pergunto, se o Estado tem que ser mínimo, por que tem que ter participação na indústria automotiva? Não sei. É uma pergunta para a gente pensar. Então, quer dizer, eu não posso ter um banco, não posso ajudar minhas indústrias, tenho que vender minha companhia de água, tenho que vender minha companhia de petróleo. E é isso que a gente está falando. O Brasil é riquíssimo porque nós temos petróleo e água. E a gente quer vender para os caras.
É louco esse negócio, né? Você fica pensando, meu, eu tô entregando a corrente pro cara me acorrentar e me levar pra senzala mais uma vez. Pra ser o eterno escravo. Quando eu tinha... O Brasil ele é uma coisa muito louca, porque o Brasil ele não investe na inteligência que tem. Nosso povo é um povo muito criativo. Sim. Nosso povo é um povo muito, né, graças a Deus, muito inteligente, tem uma inteligência muito, muito forte. Né? Por mais que não tenha tanto acesso assim, mas é um povo bastante inteligente. Né? E daí quando eu era mais jovem, né, eu lembro que meu professor falou que a Rússia ela produzia 900 engenheiros por ano. O Brasil produzia 5. Né? Isso quando eu era mais jovem. E aí depois teve uma mudança de paradigma, que nós tivemos grandes construtoras, e aí o Brasil foi obrigado a produzir mais engenheiros, ou seja, pessoas com intelecto mais forte, que investem na área de matemática e que precisa de uma inteligência muito maior do que outras profissões, por exemplo. Né? E depois veio a Lava Jato. E acabou justamente com as nossas construções que estavam indo para outros países do mundo, porque os Estados Unidos, enquanto destruía e vendia armas, nós levávamos as construtoras e reconstruímos os países. A nossa forma de explorar isso era de outra forma. Era isso que o Brasil fazia em determinada época. Aí veio a Lava Jato e acabou com isso. Acabou com essa parte nossa. Tem como ter corrupção? Tem. Isso é fato. Não estamos falando disso. Sim. Mas não precisa destruir a empresa. Sim. Vê a Samsung na Coreia do Sul. Prenderam a presidenta de lá porque estava na corrupção. Sim. Mas a Samsung não acabou. Eles não destruíram a empresa por conta disso. Eles prenderam as pessoas responsáveis pela corrupção. Sim, você chega lá, prende o cara que é o responsável pela corrupção e acabou. Você não vai destruir a empresa. A empresa está lá no dia seguinte. Mas no Brasil se fez o contrário. Né? Que é o que foi terrível. E existe essa parte, uma parte da população, né, chegando onde eu quero chegar, e existe uma parte da nossa população que ela quer justamente isso, que ela trabalha justamente para o opressor, para tirar um pouco de poder que a gente ainda tem, um pouco de autonomia que a gente ainda tem, e acabar com todo o resto e deixar a gente totalmente miserável, a gente totalmente pobre, a gente totalmente rendido. E aí é onde a gente começa a entrar numa crise profunda e as pessoas fazem o que a gente quer. O que foi que aconteceu, por exemplo, com o nosso amigo Argentina? Ela estava numa vibe tão boa, tão gostosa, que começou com esse negócio de privatizar. Privatizou tudo. Aí pegou aquele monte de dólar. Aí o que o governo fez? Gastou tudo. O governo pegou o dólar, gastou todo o dólar da Argentina. E aí o que aconteceu? As empresas já estão privatizadas. Você não tem mais estatal. Você não tem de onde tirar dinheiro. O país, como o Milei promete dolarização, não tem como, porque não tem dólar na Argentina. Como é que você dolariza uma coisa se você vai produzir de onde? Você vai tirar da onde o dólar? Cara, não dá. Sim. Então, assim, a gente não tem como você dolarizar um país se não tiver dólar, gente. Presta atenção nisso. Fica o recado. Não tem como fazer isso. Ou seja, não tem como eles fazerem isso. Então é impossível isso, sabe? Então aí você pega a crise da Argentina, que eles estão numa crise muito profunda, começou com o quê? Privatização de tudo, gastou-se todo o dinheiro, não se pagou a dívida, porque começaram a pegar dívida, começaram a pegar dinheiro emprestado, e o país agora está numa pobreza profunda. 40% da Argentina está abaixo da linha de pobreza. Sim. Que é um absurdo para um país tão bonito, tão rico, povo tão inteligente, trabalhador também, um povo bastante inteligente chegar nessa situação que hoje não é fácil de resolver. Sim. Porque além da dívida externa que tu tem que pagar, você está na mão do FMI, né? E é por isso que o Milei quer vender inclusive o Banco Central, porque é uma forma de você conseguir alguma grana para pagar pelo menos o juro para você continuar respirando. Que ele não vai conseguir vender o Banco Central de lá, que a deputada Ada não vai votar a favor disso. É um remédio muito amargo. E o povo argentino não tem uma solução simples para o povo argentino. A esquerda entrou e não conseguiu resolver. A direita entrou e não conseguiu resolver. Agora eles voltaram na ultradireita para ver se resolve a coisa. E dificilmente a ultradireita vai conseguir resolver, porque o remédio é muito amargo para conseguir resolver as coisas de lá. E é muito complexo, porque eles não têm como pagar a dívida deles. Que é justamente isso que algumas pessoas querem, infelizmente, fazer com o país.
Sim, vende tudo e gasta o dinheiro. Porque você vai vender tudo e gasta o dinheiro. Não tem por que você vender essa Sabesp. Ela dá lucro, ela funciona bem, ela tem bons serviços de qualidade. Me explica, por que você quer vender a Sabesp? Qual é o motivo de você vender a Sabesp? Nem eu sei. Não tem. Eu não sou contra a privatização. Pelo contrário, eu acho que tem algumas empresas que não servem para nada. Tem que ser vendida. Agora tem outras empresas estrategicamente do nosso povo, que é energia elétrica, água, recursos naturais. Isso não tem que ser vendido. Isso é estratégico. Sim. Isso é poder do povo. Isso é o que vai nos dar o nosso poder de dominar o nosso país, a autonomia. Como é que você vende a nossa autonomia? Você está nos botando na mão do inimigo. Exato, porque é exatamente isso que você falou. Pega um exemplo, na Rússia, independente de gostar ou não do Vladimir, ele usou a Gazprom para fazer pressão na Europa. E se ele não tivesse a Gazprom, o que ia acontecer? Todos os negócios que estavam tentando fazer contra ele ia fazer efeito. E não fez nenhum tipo de efeito na Rússia. Você entende? Porque, assim, além de tudo isso que você falou, você ter essas estatais que te deixa fora da mão do inimigo, você também faz política com essas empresas. Quando eu falo política, esse tipo de coisa. Eu vou vender, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não dá para você deixar pro outro. Até porque, é o que eu falei, o cara que manda você vender tudo, ele não vende. E todo mundo fala, olha, os Estados Unidos é um exemplo de que é tudo privado. Você vai lá, tem um monte de empresa pública que eles dominam os processos. Você vai nos países europeus que falam que nós devemos vender tudo, eles também dominam o processo. Então por que ele manda eu vender, mas ele não vende? Para ele continuar explorando e ter um poder de influência sobre aquele país e continuar sendo o colonizador. Então, mas será que a galera não entendeu isso ainda? O problema é que o brasileiro tem síndrome de vira-lata, amam os países estrangeiros e odeiam o seu próprio. E aí não consegue enxergar a bênção que nós temos. Eu sei, mas assim, é uma coisa simples. Você vira para mim e fala assim, Josué, vende seu banco. Aí eu pergunto, tá, mas o Elvis falou para eu vender meu banco, mas você vendeu o seu? Não vendi, veja bem. Então, veja bem. Aí ele consegue te convencer que o teu banco tá te dando prejuízo sem tá. Aí eu penso, mas como é que ele faz um livro mandando eu vender o meu, mas ele não vende o dele? Quer dizer, alguma coisa tá errada nesse negócio todo. E as pessoas são convencidas por essa conversa maluca. Vende tudo, só que assim, você vai vender tudo, mas é pra mim. Exato. E aí eu vou mandar em você amanhã. Exato. Eu vou falar pra você vender pra eu ser o seu patrão amanhã. Você é patrão hoje, eu falo pra você vender pra você. Eu ser seu patrão. Não é louco esse negócio? E a galera entra nessa história, que é o que você falou, o Brasil é continental, é o melhor país do mundo. Você pode produzir tudo aqui, você tem todos os climas do mundo num só país, sabe? E a gente vai dando. Vai, leva, pega, vai. E a gente vai acabar na mão dos caras daqui a pouco. Nós vamos, né? Não vamos porque tem ainda uma outra parte do povo que ainda resiste, né? Esse tipo de dominação, né? Mas tem que resistir, né? Ainda tem uma parte que ainda pensa nessa parte de dominação dessa galera, né? Então não vão conseguir tão cedo tomar as coisas do nosso país. Espero que não. Mas assim, eu espero que a galera amanhã acorde e fala, o cara me mandou vender, mas ele não vendeu. Então, assim, o discurso dele tá errado. Porque se ele me manda vender, ele tem que dar o exemplo. Exato, né? É dessa forma que eu penso. E aí é dessa forma que eu falo que o Brasil ele precisa pensar como nação. É isso que eu tô falando. Por exemplo, o petróleo. Você usou uma boa coisa. Nós temos petróleo. Só que o petróleo já é uma matriz energética que ela tá caminhando porque ela é finita. Ela não é infinita. Uhum. Apesar de nós termos bastante petróleo, mas o mundo já está caminhando para energia renovável, limpa. Sim. Apesar do Brasil, 90% da nossa energia ela ser limpa. Os outros países do mundo que ainda usam carvão ainda. Nós nunca usamos carvão como matriz energética. A Europa quase toda usa o carvão, que vem justamente da Rússia. A Europa toda usa gás, que vem justamente da Rússia.
Ou seja, querem botar um monte de sanção na Rússia que não... que Vladimir tá dando risada da cara deles. Mas eu acho que a gente tem que pensar igual o Vladimir, cara. Eles estão na mão do Vladimir, é diferente. Mas eu acho que a gente tem que pensar igual o Vladimir. Ah, tá bom. Ah, você vai fazer sanção? Tá bom. Você precisa de gás? Então faz a sanção aí. Eu vou matar seu povo de fome. E de frio. Assim, ele não tá errado, ele tem que pensar em quem? No povo dele Na mesmo. Rússia ou na Alemanha? Na Rússia. Então, Na Rússia. o pessoal reclama da China. A mesma coisa, que eles não respeitam, não sei o que. Gente, ele é governo da China. Ele não é governo... Ele não governa para os Estados Unidos. Ele tem que obedecer o povo dele. Ele tem que enaltecer o povo dele. Que aí eu concordo com o governo chinês e com o governo russo. Ele tem que trabalhar para a nação dele, crescer o povo dele, fortalecer o povo dele. Não é, olha, mas a Europa está me dizendo que eu não posso prospectar petróleo na bacia X. Ah, tá bom. Mas e aí? Ele vai me dar dinheiro? O que ele vai fazer por mim? Exato. Ele não vai fazer nada. Pelo contrário, ele quer que eu venda para ele vir aqui prospectar? Não. Europa, faz a sanção aí. Entendeu? Exato. Acabou. Então, mas hoje Putin tem esse poder. A gente já não temos esse poder que ele tem. Aliás, temos, entre aspas. Mas não usamos. Temos, mas não usamos. Mas uma coisa que é importante, a gente tem que ter essa visão de mundo. O mundo está mudando, precisa de matriz energética. O Brasil tem essa matriz energética que o mundo precisa. A matriz renovável. Né? A gente somos um país que podemos ter a energia eólica, Sim. que é um dos países do mundo que mais venta. Aí eu entro até naquela frase engraçada da Dilma, né? Que o Brasil tem que estocar o vento. Que é até engraçado isso da Dilma quando ela fala, porque ela tem problema de dilexia. O discurso dela é engraçado, mas é a realidade. Não é estocar Sim. o vento, mas você tem que trabalhar com o vento para você gerar matriz energética. Não é estocar o vento. Sim. Mas fazer com que isso gire, né, vire energia elétrica. A gente temos o biodiesel, que nenhum outro país do mundo conseguiu desenvolver isso, e a gente conseguimos desenvolver o biodiesel. A gente tem as hidroelétricas, que nenhum país do mundo conseguiu desenvolver tão forte quanto o nosso país ele consegue desenvolver esse tipo de energia. Então, assim, o Brasil ele é abençoado. Sabe, não é só a pecuária, não é só a agricultura, tem outras partes que a gente podemos trabalhar no nosso país. E aí é onde entra a parte de empreender. É aí onde a gente podemos empreender, porque a gente, em vez de a gente pegar os nossos cérebros e mandar para os Estados Unidos, e mandar para a Europa, e mandar para a Rússia, e mandar para a China, por que a gente não pega esses cérebros, mantém eles aqui e investe no nosso povo? A gente tem como fazer isso, mas a gente não pensa como nação. Não. Esse é o problema do nosso país. A gente não pensamos como nação. A gente não ensinamos as pessoas a pensar, não ensinamos as pessoas a ter visão, enquanto o mundo inteiro já está começando a ensinar as pessoas, né, nas escolas públicas já estão começando a ensinar as pessoas a terem acesso, não às redes sociais, mas ensinam a fazer programação, ensinam a parte química, ensinam genética, né, e quando eu falo a parte química, eu não estou falando... né, a tabela periódica, não é isso, é isso mais profunda, você realmente de fato mexer com a parte química, novos componentes químicos, é você investir em pesquisas químicas, é disso que eu estou falando. Em escolas públicas do mundo inteiro se ensina isso. No Brasil a gente ainda está aprendendo a tabela periódica, no Brasil a gente ainda está aprendendo coisas que tipo, tudo bem, você tem que aprender a base, é fato. Mas vamos avançar, vamos começar a ensinar outras coisas, vamos pegar de fato a escola pública e transformar essas pessoas em trabalhadores mais qualificados. Hoje em dia eu não tenho trabalhadores qualificados. Não. E aí quando eu entro na parte da população LGBT que eu falei para você que tem uma evasão escolar, piorou. Aí pior ainda. Então é isso que a gente temos que começar a pensar como nação. Como a gente começa a melhorar a nossa educação. Como a gente começa de fato a transformar pessoas em cidadãs. É sair de lá realmente sendo cidadão. A pessoa conseguindo ela pensar, a pessoa conseguindo progredir, a pessoa de fato ela conseguindo evoluir. É isso que a gente tem que fazer com o nosso país. Entendi. Sabe? E aí o nosso país ele ainda está muito... cru. Tem muito ainda a se fazer. Sim. E aí, você falou do empreendedorismo, agora no final da sua fala. Como você acha que o empreendedorismo, dentro disso que a gente está falando,
que ele consegue mudar a vida dos membros da comunidade. Mas quando eu falo em empreendedorismo, eu não estou falando que eu acho que isso é pouco, mas eu entendo que é o que tem hoje por conta de todas as questões que a gente já tratou anteriormente. Que é, eu não estou falando só na questão de trabalhar com cabelo, com esse tipo de coisa. Como você acha que o empreendedorismo consegue mudar a vida dos membros da comunidade? Então, vou até usar esse exemplo que você usou da beleza do empreendedor. Tem uma norte-americana, que eu esqueci agora o nome dela, que foi a primeira mulher negra milionária. Sei quem é. Eu esqueci o nome dela agora. Eu esqueci o nome dela, eu tô pensando nessa mulher tem 2 semanas, e eu esqueci o nome dela. E ela ficou tão rica que ela morreu, e aí a filha dela herdou a empresa. Sim, então. E é interessante porque justamente ela empreendeu em qual indústria? Do cabelo, da moda, da beleza, porque não se tinha produtos para pessoas negras na época. E aí ela começou a criar os produtos dela, né? Deu errado. Sim. Alguns deu errado logo no começo, mas ela não desistiu. Ela continuou investindo. Ela tinha um marido que abusava dela, mas ela mesmo assim continuou investindo. Aí ela precisava de mais dinheiro para investir na indústria dela. E aí olha como ela foi empreendedora social. Olha como ela foi uma gênia. Porque só homens empreendiam. Então quando ela foi pedir para os homens dinheiro, eles nem queriam ouvir ela porque ela era uma mulher ainda preta. Sim. O que ela fez? Ela foi na mulher dos homens ricos. Que deu um chapéu nela. Exatamente, mas foram elas que mandaram grana, investiram naquilo que ela acreditava. Então ela teve uma outra saída, ela não desistiu porque os homens falaram não para ela. Ela foi por outros aspectos, outros lugares. Então isso é empreendedorismo. Então é esse tipo de empreendedorismo que nós estamos falando. Sim. Porque esse empreendedorismo dela gerou milhões de empregos. Sim. E inclusive enriqueceu a primeira mulher milionária dos Estados Unidos negra. Foi ela. Né? E é disso que eu estou falando. Eu só fiz essa fala porque assim, tem uma coisa. Porque eu não gosto de. Por exemplo, quando você vê o governo já teve programas de ajudar as pessoas. Aí você vai ver malabares. Não, entendeu? Sim. É dentro dessa perspectiva que eu fiz essa fala, porque eu acho que assim, a gente não pode pegar, olha assim, a pessoa é gay, então ela só vai trabalhar com beleza. Não, ele tem que trabalhar na informática, sim. Ele tem que abrir um mercado, ele tem que abrir uma padaria, ele tem que ser um industrial, ele tem que ser um empresário, ele tem que fazer dentro, com esse olhar que eu tô falando, entendeu? Então, mas é justamente nesse olhar que eu tô falando, nessa perspectiva que eu tô dizendo que, sim, podem fazer isso, mas não ficar só nisso, é de pegar essa parte de onde ele está trabalhando, como eu posso melhorar a minha profissão, como eu posso ir além disso que eu estou fazendo aqui, como eu posso dar uma inovada, sabe? Como eu posso ser criativo e ir atrás de outras coisas. Eu dei um exemplo dessa mulher negra que não tinha produto para negros, e ela foi e inventou. Sim. Ela sozinha, ela não era química, ela não era estudada, ela nem sabia ler e escrever. Ela era lavadora de roupa. Ela nem sabia ler e escrever, e você vê, ela foi e fez. Então, esses exemplos que eu procuro no mundo para que as pessoas elas consigam também se inspirar, né, e empreender de fato, sabe? Hoje, uma coisa que eu vejo, né, a maior parte dos LGBTs, eles estão na empresa de telemarketing. Eu não tenho nada contra o telemarketing. Também não. Só que daqui a 10 anos, essas pessoas vão estar tudo no olho da rua, porque o telemarketing está se automatizando, agora é robô. Para onde eu vou botar essas milhões de pessoas que estão no telemarketing? Eu quero que alguém me fale. Nós, enquanto nação, nós, enquanto país, nós temos que pensar aonde vai ter essas pessoas daqui a 10 anos. Ou elas simplesmente vão para o olho da rua e acabou. Não. Qual é a oportunidade que eu vou dar para elas? Qual é o tipo de treinamento que eu vou dar para elas? Como é que eu vou requalificar essas pessoas para conduzir elas para o mercado de trabalho e colocá-las em outras áreas? Porque essas pessoas vão ficar na rua. E aí? O que eu faço com essas pessoas? Então, é esse tipo de coisa que a gente temos que pensar. E aí o empreendedorismo entra nessa parte. Por que não ensinar essas pessoas a empreender? Mas empreender de verdade. Não ser escravas de algum aplicativo ou de alguma pessoa. Sim. Empreender de verdade. Aí eu acho que essa é uma oportunidade de ensinar para elas essa ferramenta que é o MEI. Que é uma ferramenta muito poderosa. Eu trabalho com a cultura. Cultura é MEI. E é uma ferramenta poderosa. É um setor que está crescendo, é um setor que tem muito dinheiro, é um setor que tem tudo para dar uma explodida, porque a cultura você vai trabalhar com a parte turística, você vai trabalhar com o empreendedorismo, você vai trabalhar com renda, você vai trabalhar com democratização, você vai trabalhar com criatividade, você vai trabalhar com arte, você vai ter
uma série de coisas para você tá fazendo e ganhar realmente de fato dinheiro, para você viver pelo menos, né? Sim, entendi. Pelo menos você viver. Entendi. E assim, vou fazer uma última pergunta, porque, já deu 1 hora. Não, passou rápido. Assim, quais as dificuldades encontradas pela comunidade hoje quando ela vai empreender? A LGBT hoje é? LGBT. Bem, eu acho que a primeira parte é essa, porque a comunidade LGBT, principalmente a mais pobre, não tem estudo. Não tem conhecimento e não tem qualificação. E aí, quando ela vai empreender, ela vai tentar abrir um MEI, e o MEI não é tão simples como as pessoas falam de abrir. Não é só entrar no aplicativo, você tem que ir no aplicativo, aí você tem que ir na subprefeitura, aí você tem que ir não sei aonde, você tem que ter uma série de questõezinhas que você tem que fazer, onde você vai precisar de um contador para te auxiliar. Uhum. Para que você venha, de fato, ter um MEI, para que você, de fato, venha ter poder soltar nota fiscal. Então, eu acho que a primeira coisa é a parte da educação, essa parte de qualificação, para que, de fato, você venha entender o que é o MEI, como abrir um MEI, como obter o MEI, como trabalhar o MEI. E aí vai entrar na parte de educação financeira, educação, né, de economia, é onde você vai ter que aprender várias outras coisas que você não sabia antes, que você vai ter que aprender a fazer. Então tem toda uma questão nessa parte de fato, né, de você se informar, que não é tão simples, não é tão fácil, deveria ser um pouco mais simples. Ou seja, a primeira barreira seria a educação. Seria a educação. Para mim, que isso é uma barreira fundamental, né? Que é o básico, sabe, que deveria ter e não... E isso é uma coisa cultural e não é tão fácil de ser combatida, é muito complexo essa parte. Você não acha que essa coisa do governo agora, que ele está falando bastante sobre educação financeira nas escolas, não pode dar uma ajuda nisso? Então, mas depende do que você vai ensinar como educação financeira, né? Se você vai ensinar que 1 mais 1 é igual a 2, ou de fato você vai ensinar a pessoa, né, o que é, como eu sou formado em gestão pública, né? Ou você vai ensinar de fato para a pessoa o que é custo, o que é investimento, o que é despesa, o que não é despesa, o que você vai ensinar de fato para a pessoa, sabe? É esse o ponto, porque as pessoas elas têm que entender o que é capital de giro, porque geralmente as pessoas abrem uma empresa, abrem uma MEI, e elas não têm um capital de giro. Não é porque elas não querem, é porque elas realmente não entendem. Elas abrem uma empresa sem planejamento nenhum. Elas abrem um MEI, por exemplo, uma padaria, como você citou numa conversa um pouco mais atrás, uma padaria, vou abrir uma padaria. Legal. Mas você vai abrir uma padaria como? Ah, comprei aqui o maquinário, comprei aqui o negócio para fazer o pão. Legal. Você comprou um negócio para fazer o pão, quantos dias vai durar o teu pão? Você tem estoque para quantos meses? Você fez um planejamento, porque no mínimo para você abrir uma padaria, você tem que ter dinheiro pelo menos uns 6 meses de dinheiro no seu banco, ali reservado para você manter o teu negócio, porque antes disso você não vai ter lucro. Porque tudo que entrar na tua empresa, na verdade você vai estar pagando o gasto e o custo que teve. Uhum. Você ainda não vai ter lucro nos 6 primeiros meses. Sim. Só a partir disso você vai ter lucro. Sim. Só a partir disso. Então, você precisa ensinar as pessoas essa parte, sabe? E aí elas não compreendem essa parte. Por isso que muitas MEIs abrem, fecham, muitas empresas abrem e fecham porque eles não têm planejamento. Entendi. Infelizmente, né? Infelizmente. Gente, você tem alguma coisa que você quer falar? Que eu não perguntei? Dar uma dica, um toque para as pessoas? Uma palavra do coração? É que tá acabando o nosso tempo. Passou rápido. Eu só acredito infelizmente. Eu só acredito que as LGBTs elas têm que olhar realmente mais um pouco para as MEIs, ler mais, buscar conhecimento, acreditar no nosso país, que é um país muito rico e poderoso, dar uma olhada com mais carinho para a cultura. Cultura não é só cantar, cultura não é só dançar, cultura não é só isso. Né? Eu sou da parte da cultura, mas eu sou produtor cultural. Não sei cantar, não sei dançar, não sei fazer nada, não sei maquiar, não sei cortar cabelo, eu não sei fazer nada disso, mas eu sei produzir. E é com isso que eu ganho minha vida, é com isso que eu ganho meu dinheiro. Então, eu acho que as pessoas elas deveriam olhar muito para essa parte da cultura, para essa parte do turismo, porque é um caminho, né, que vai render muito dinheiro mesmo, e é um trabalho muito gostoso se as pessoas quiserem realizar. Então, acho que é um caminho legal aí, principalmente para as LGBTs, elas estarem dando uma investida. E sempre estudar. O estudo nunca é demais. Vai buscar conhecimento. Você tem o Google na mão, cara, estuda.
pesquisa. Não fica só olhando dancinha do TikTok. Vai buscar conhecimento, mas conhecimento de fato. Sabe? Vai buscar uma cultura, vai buscar algo que realmente vem te agregar. Eu acho que isso daí é o principal. Maravilha. Obrigado, Elvis. Muito bom estar contigo aqui. Acho que valeu a espera, né, para você vir aqui, que a gente vai, é hoje, nunca dava. Hoje também acabou tendo trânsito, não sei o quê, mas acho que foi super produtiva a nossa conversa, foi um papo maravilhoso, melhor até do que eu estava esperando, graças a Deus. E vamos marcar para você voltar de novo no ano que vem. Sim. A gente está fechando, vai ter acho que mais uns 2 ou 3 programas. E aí a gente sai de férias e volta no ano que vem. E aí vamos voltar a conversar de novo no ano que vem. Acho que foi boa a sua contribuição. A gente teve uma conversa gostosa, agradável. Acho que o pessoal que está do outro lado também gostou bastante. E trouxe coisas que a gente não tinha planejado, que não estava na relação de perguntas. E eu acho que isso é importante. Significa que a conversa fluiu, que a coisa foi espontânea e que foi agradável para todos os lados. Ah, foi bom mesmo. É bom, sempre bom conversar sobre algumas coisas, alguns assuntos assim. Eu acho que é bastante positivo. Acrescenta bastante na nossa vida. Que bom. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todos vocês. Beijos nos corações. Até a próxima segunda. Tchau, tchau.